Natália, por que você fez isso? Não é sobre você falar algo, é sobre o posicionamento que você deveria ter. Analisar o seu perfil, ele é tão interessante quanto o que aconteceu na verdade, porque o intuito é ajudar empresários que ainda são pequenos a não cometer esse tipo de erro quando forem grandes. Porque o mais importante de tudo não é ser uma pessoa perfeita, e sim saber como se posicionar em determinados locais, lugares, ao que precisa ser dito, feito e comunicado. Eu procurei vir trazer para vocês um perfil comportamental do que ela deveria fazer e ser, para que a gente consiga fazer essa análise. Lógico, vamos fazer uma análise, e eu estudei para fazer essa análise, então não vai ser baseado no que eu acho, e sim na ciência que está por trás de um comportamento ideal que todos nós, como empresários, deveremos ter. Porque é bem interessante. Eu estava ouvindo, e até aquele empresário famoso que está realmente em ascensão, crescendo muito, que é o Flávio Augusto. Já li livros dele, ele realmente é uma pessoa a se espelhar. E ele diz nesse ponto que a divergência, a objeção, ela é muito importante. Ela, na maioria das vezes, ela é um impulsionador que você pode aproveitar como oportunidade. E assim mesmo como diz Napoleon Hill em seus livros, um deles é Quem Pensa Enriquece, que toda adversidade é uma oportunidade camuflada. Então nós precisamos tirar disso ensinos. Tudo que você vê na sua vida, eu acho que vale a pena você pensar nisso, de adversidades, de problemas, eles devem se transformar em ensino. E uma coisa eu aprendi na própria Bíblia, em Provérbios, que você precisa entender que o esperto, ele vai tentar, o inteligente, ele vai tentar aprender pelos seus erros. O sábio, ele aprende pelo erro dos outros. Então, Natália Birro, infelizmente você fez um erro drástico para a sua carreira, para a sua empresa, mesmo que você ache que isso é tão grande que se torne intocável, mas isso repercute pelo seu posicionamento. Pelo que eu estudei, ele realmente é um erro muito grave. Mas vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto. Vamos falar no contexto científico do caso. Então anotei aqui, vou falar com vocês vão ver eu lendo, tá? Durante o evento Power Beautiful em Curitiba, Natália Beautiful foi questionada sobre o diferencial de sua mentoria em relação à concorrência. Ao invés de responder, voltou-se para a participante e disse: "Não quero você no meu grupo. Achei prepotência. Não gostei. Você não vai ser bem-vinda no grupo." Isso é um ato gravíssimo de perda de controle. Uma pessoa que se posiciona como mentora, falar para uma pessoa que está tendo uma objeção sobre o posicionamento da empresa dela, isso é uma quebra de autoridade. Em comunicação, quando você vai estudar, é muito clássico, é muito ensinado em comunicação assertiva que você não deve agir dessa forma. Ela foi apenas reativa. Mas vamos lá. Posteriormente, ela admitiu que não estava preparada para lidar com a situação e que ficou com muita raiva durante todo o final de semana antes de se pronunciar. Então vamos lá. A pessoa que está trabalhando com desenvolvimento humano, ela precisa estudar,
ela precisa praticar e ela precisa desenvolver capacidades humanas de lidar com objeções, adversidades, problemas. E com essa atitude que ela fez totalmente o oposto. E automaticamente isso volta contra ela, porque fica confuso. É a mesma coisa de eu estar vendendo carro e falar que o carro é bom, só que você precisa de segurança, você precisa andar na velocidade correta. Isso é importante porque é uma prudência. Aí você vê na rua a 200 km por hora. Isso vai causar uma confusão. Isso causa uma confusão em quem está ouvindo ou comprando de você. Nós precisamos ter concordância, ou seja, coerência daquilo que a gente ensina pelo aquilo que a gente faz. Porque o que Jesus mesmo veio para nós trazer é que tudo é mutável, você consegue ajudar pessoas não pelo que você fala, mas pelo que você é. Então, quando ela teve essa objeção, essa pergunta, segundo ela, que ela não entendia a palavra capciosa, não tem a ver com a palavra que ela não sabia ou tudo mais, mas tem a ver como ela absorveu tudo aquilo. Então, vamos para a falha número 1, é o sequestro da amígdala. E eu trouxe aqui, segundo Daniel Goleman e Ledoux, e eles falam, este é um mecanismo central. A amígdala, responsável pelo processamento de ameaças, assumiu o controle antes que o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio estratégico, pudesse filtrar a resposta. Então, o que ele diz aqui? Que ela foi totalmente reativa. Nós temos um sistema no cérebro que precisa de um tempo para uma resposta boa, uma resposta coerente, uma resposta assertiva, ou seja, que vai ajudar a responder aquilo. E ela não fez isso, ela não tinha esse desenvolvimento, ela não tinha essa maturidade. Ela estava esperando apenas perguntas interessantes, perguntas que poderiam afagar o ego dela, e não foi isso, ela não estava preparada para respostas contrárias, respostas difíceis de você lidar. Porque, no fato, todo mundo, desde criança, está preparado a ser bajulado. E principalmente ela, na posição que ela está, ela acaba acreditando que não vai ter objeções, que não vai ter pessoas falando coisas inesperadas contra aquilo que ela está empreendendo. Até porque, com certeza, como ela disse, ela deve ter passado por muitas lutas e não podemos tirar essa luta dela, porque ela é uma vencedora. Se ela chegou até aqui, ela é uma vencedora. Ela lutou, ela conquistou, ela foi resiliente, disciplinada, enfim, não só ela como o marido. Isso não vem ao caso. Mas aí está um grande problema, porque ninguém é perfeito e ninguém está a um ponto de ser intocável. E ela acreditou que a empresa dela estivesse nessa magnitude. Mas uma coisa bem importante que temos para aprender aqui é que não importa o quão grande você é, você sempre tem que estar preparado para algumas perguntas, de repente capciosas, umas perguntas difíceis, que você não quer, porque você sabe que você passou, mas as pessoas não sabem o que você passou e não estava na sua pele. O importante não é isso, o importante é você ser humilde e necessário para ter boas respostas e também conseguir ajudar as pessoas com as suas próprias respostas a serem melhores. Como foi o caso do dono da Chili Beans, quando foi questionado sobre a marca dele, que o cara tem um vídeo aí que fala que o cara foi falar com ele e falou que era um representante, falou, eu achei que a sua marca ela era uma marca de segunda classe e eu não sabia até agora eu vi e eu percebo que eu quero ser o seu cliente, e ele teve uma resposta fantástica.
Porque ele falou: nós estudamos o nicho, nós entendemos a necessidade que estava precisando e nós fazemos escolhas, escolhemos por esse nicho que é ter a cara do Brasil e não necessariamente ser de segunda qualidade, mas ser a cara do Brasil. E ele tem uma qualidade muito boa em seus óculos e tudo mais, mas foi uma resposta fantástica. Isso é ter inteligência emocional, é ter um comportamento emocional equilibrado, é estar preparado para ser grande.